Fala galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com uma aula do módulo de Flash. Isso aí, continuando aí o desenvolvimento do nosso joguinho dos blocos, certo? E nós paramos nesse ponto aqui, onde nós tínhamos posicionado os blocos, a bolinha, o jogador, certo? Cada um na sua camada aqui, e já tínhamos desenvolvido esse código aqui, esse código inicial, onde nós adicionamos um evento aqui para o jogador, enter frame, com a função controla jogador. Então a função controla jogador simplesmente atualiza a posição X do jogador em relação ao X do mouse. E adicionamos também dois eventos aqui ao Move Clip Bola. Um quando ele é ativado, onde chama a função inicia bola, né, que simplesmente inicializa as duas variáveis de velocidade do eixo X e do eixo Y com o valor 0. E adicionamos também aqui o enter frame do bola, o controla bola, onde vai controlar a movimentação, todas as funções da bolinha aí. Então esse código aqui por enquanto está resultando nisso aqui, o pedal do jogador atualizando aí de acordo com a posição X do mouse, certo? O Y não, né? Nós só colocamos o controle do X, e a bolinha, na verdade, ela já tem um controle básico de movimento, só que a velocidade X e Y está em 0. Nós testamos com outros valores na aula passada, certo? Então vamos começar aqui hoje adicionando o controle de colisão da bolinha com as paredes. O que acontece? A bolinha ela tem que mudar de direção quando ela colidir com as paredes laterais e a parede superior. Quando ela sair pela parte de baixo, ela tem, na verdade, que voltar para o centro, iniciando um novo jogo, né? Que significa que o jogador perdeu, deixou a bolinha passar. Então, na parte de baixo não vai ter controle de colisão. Vou verificar só se a bola ela saiu por aquele sentido ali. Ao bem da verdade, nas laterais também não é um controle de colisão. Eu não vou verificar se a bolinha colidiu com a parte lateral. Eu vou só controlar a posição da bola no eixo X e no eixo Y. Se o eixo X estiver vindo aqui e for menor do que o 0 aqui, na verdade a bolinha tem largura 10, né? Então a gente testa aqui se ela é menor que 10. Se for, é como se ela tivesse tocado na parede. Então eu mudo a posição do sentido do eixo X. A mesma coisa para o lado de cá, né? Como a nossa tela tem largura 300, eu verifico se a bolinha tem posição maior do que 290. Se for, significa que ela já está começando a sair ali da tela. Se for, eu inverto aí de novo a posição do X. Em vez dela vir para a direita, ela passa a vir para a esquerda. A mesma coisa na parte de cima. Eu verifico se o Y dela é menor do que 10. Se for, eu inverto a posição do Y. Então vamos fazer esse controle aqui. Vamos colocar um comentário aqui do código para a gente não se perder, que vai ser o controle. Vamos colocar colisão, mas na verdade não é colisão com as paredes, tá? Só para a gente saber o que é. Então, controle de colisão com as paredes. Ok, então vamos ter que usar uma estrutura if, né, uma estrutura condicional, porque na verdade nós vamos testar a condição do eixo da posição X da bolinha. Então a primeira condição aqui vai ser, vamos colocar aqui, como nós temos que testar o X do lado esquerdo e do lado direito, nós já vamos colocar vou colocar alguns parênteses aqui. E isso aqui na verdade é o seguinte: essas duas barrinhas em pé aqui, isso é uma condição ou. Então estou falando aqui, se
a condição que eu colocar aqui dentro for satisfeita, ou essa outra condição for satisfeita, eu inverto a direção X da bolinha. Então a primeira condição vai ser o seguinte: a bola, né, MC, que está vindo aqui, né, dentro dessa variável do tipo event aqui. Então, obj.target.x, se a posição X da bola for menor do que 10, certo? Por que 10? Eu posso colocar 0, tá? Menor do que 0. Só que aí ela vai chegar muito perto da borda, tá? Como a posição da bolinha é no centro, o x e y dela é pelo centro, metade da bolinha vai sair para fora da tela. E aí não fica legal, né? Um efeito muito legal. Então eu adianto um pouquinho aqui a colisão para a largura da bolinha, certo? Então se a posição X da bola for menor do que 10, ou a posição X da bola for maior, agora que eu testo se ela está saindo pela direita, né? For maior que a largura da tela é 300, mas eu não coloco o 300 pelo mesmo caso aqui da colisão, da saída pela esquerda. Como o X da bola é no centro, né, eu adianto um pouquinho para não dar a impressão de que parte da bolinha está saindo da tela, tá? Então eu vou tirar os 10 pixels aqui de largura da bolinha. Então os que eu estou falando, se a posição X da bola for menor que 10, ou a posição X da bola for maior que 290, como que eu inverto a direção? Basta eu inverter para negativo, né? Se eu inverter para negativo, o x ele vai para a esquerda. Se eu inverter para positivo, o x ele vai para a direita. Então, como que eu inverto de positivo para negativo e de negativo para positivo? Basta multiplicar por menos 1. Pegar o valor do x e multiplicar por menos 1. Se ele for negativo, menos com menos, mais. Se ele for positivo, mais com menos, menos. Certo? Então, vou pegar aqui, ó, o obj.target, que é o bola MC, certo? O valor da variável velx e vou multiplicar por menos 1, certo? Essa condição aqui vezes igual é semelhante àquele esse mais igual aqui, ó. Eu estou pegando o valor dele, adicionando o próprio valor mais esse velx. Aqui é a mesma coisa. Eu estou falando que velx recebe o seu próprio valor vezes menos 1. É a mesma coisa que eu fazer isso daqui, ó. Essas duas condições que eu vou construir aqui, ó, elas são iguais, certo? Essa condição daqui e essa linha, esses dois comandos, eles são idênticos, eles fazem a mesma coisa, tá? Velx recebe o seu valor menos 1. Isso aqui também indica que velx está recebendo o seu valor vezes menos 1. Ok? Então, inverti a direção do eixo X, certo? Mas eu tenho também o controle de colisão na vertical. Então, vou verificar aqui se a bolinha se encontra colidindo, né? Saindo, na verdade, pelo topo. Então, obj.target y, se o y da bolinha for menor do que 10, obj.target.y multiplico o valor de y por menos 1. Então, a mesma ideia. Se o valor de y for 1, multiplicando por menos 1, ele vira menos 1. Se for menos 1 multiplicando por menos 1, ele passa a ser 1,
certo? E aí ele vai para cima ou para baixo. Eu controlo a posição da bolinha para cima ou para baixo quando ela colidir com a parede, ok? Vamos colocar a velocidade y aqui, -1, para a bolinha começar indo para cima, para a gente testar essa colisão com a parte de cima. Vamos dar o Ctrl Enter. Olha só, a bolinha começa para cima. Opa! Tem alguma coisa errada ali, hein? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver. O que está acontecendo aqui? Ah, sim, achei aqui, ó, o meu erro aqui. Na verdade, quando ele colidir aqui, foi falta de atenção minha, né? Quando ele colidir aqui com a parte de cima, quando ele quando ele chegar lá na parte de cima, eu não vou multiplicar, não é o y, é o valor da variável vel y. Isso, agora vai dar certo, hein? Aqui, ó, Ctrl Enter. Vamos ver, subindo, subindo, subindo. Isso, olha lá, chegou lá em cima, ela inverte a posição. Como nós não fizemos nenhum controle de colisão de saída aqui por baixo, né? Nem de colisão com o jogador, ela passou direto, ela está descendo aqui, ó. Ctrl Enter. Ctrl Enter, começou, subiu, chegou naquele ponto, inverteu a posição y. Ok. Joia, joia, joia. Então aqui o controle de inverter, né, para inverter as posições caso colida, entre aspas, né, com a parede. Vamos fazer agora o controle de colisão com o jogador? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui na parte de cima, que evita de ter que ficar rolando muito a tela, né? Então, ó, comentário, controle de colisão com o jogador. Muito bem. Então, vamos lá. Precisamos aqui de um if, né? Para verificar se a bolinha colidiu com o jogador ou não. Nós já temos um método, o Flash já tem um método, já carrega um método para os movie clips, que é o HitTestObject, que faz a verificação se um objeto está colidindo com o outro. Essa colisão é em bound box, por padrão, tá? Então vamos fazer, no nosso caso aqui serve, já que o jogador é quadrado, os bloquinhos são quadrados e por aí vai. Então vamos lá. Se o nosso objeto, que neste caso aqui é o bola, tá? Se o bola, vamos chamar aqui o HitTestObject, chamar esse método aqui, HitTestObject, com quem ele vai testar a colisão? No caso aqui com o jogador. Como é que é o nome do jogador? Jogador underline MC. Caso esse método dê verdadeiro, ele verifique que um objeto colidiu com o outro, ele retorna verdadeiro. Se não houve a colisão desse objeto aqui com esse, ele retorna falso. Então, perfeito para ser usado junto do if. Porque quando ele colidir, retornou verdadeiro. Então, se for verdadeiro, ele executa a instrução aqui dentro do corpo do if. Então, se houve a colisão, o que ele vai fazer? Eu tenho que mudar, nesse caso, tanto a direção do eixo X, como a direção do eixo Y. O eixo Y é óbvio, eu vou só inverter a posição dele. Agora, o X é um pouquinho mais complexo, porque dependendo de onde ele colidiu na horizontal com o pedal do jogador, com a barrinha do jogador, ele tem que deslocar mais para a esquerda ou para a direita. Então vamos fazer a colisão com o Y aqui, que é mais simples. Então, ó, esse objeto, que é a bola, na propriedade vel y, eu vou inverter a direção. Isso aqui nós já vimos. Ou seja, colidiu com o jogador, a bolinha que está indo para baixo deve passar aí para cima, ok? Eu gosto, nesse caso,
Para não acontecer da bolinha agarrar no jogador, porque pode acontecer, eu jogo ela um pouco mais para cima. Eu vou jogar 5 pixels aqui para cima. Então, só que eu vou jogar ela primeiro, antes de trocar a posição. Então, nesse caso, ó, colidiu com o jogador, certo? Eu dou um passo com a bolinha para cima, ok? E logo em seguida troco a direção para ela passar a subir, ao invés de descer, ok? Então, isso aqui nós fizemos aqui, esse controle do eixo Y. O controle do eixo X, deixa eu abrir o Paint aqui para poder ajudar a gente. O que vai acontecer? Vamos desenhar aqui um retângulo que vai estar representando aqui o jogador. Tá aqui, esse aqui é o jogador e vou fazer um círculo aqui que vai estar representando a bolinha. Tá aqui. Vamos selecionar. Opa, seleção. Aqui, ok, transparente. Joia. Então, essa é a bolinha. Se a bolinha tiver vindo e colidir com essa parte mais à direita do jogador, ela tem que se deslocar com uma velocidade maior no eixo X. Como se ela estivesse deslocando mais, ou seja, bateu mais na quininha, significa que eu estou colocando mais força para a direita. Então, ela desloca mais para a direita. Quanto mais para o centro ela colidir, menos rápido, mais devagar, menos rápido ou mais devagar, né? Para a direita ela vai. Então, olha só, ela vindo aqui, colidiu com essa parte aqui, ela vai muito rápido para a direita. Se ela colidiu aqui, ela vai menos rápido, ela vai mais ou menos assim. Quer ver? Deixa a bolinha aqui de lado. Vamos fazer como se fosse o trajeto aqui da bolinha. Então, em vermelho aqui. Veja bem, a bolinha está vindo aqui nesse sentido e colidiu aqui com o meio do objeto. Se ela colidiu com o meio do objeto, a velocidade x dela tem que ser 0. Então, ela volta nesse sentido, certo? Agora, se ela veio bem aqui, ó, e colidiu com essa parte aqui do jogador, o que vai acontecer? Ela tem que ir bem para a direita. Esse aqui vai ser o percurso dela, tá vendo? Ela veio aqui, colidiu e vai ir bem rápido aqui para a direita. Se ela veio nesse sentido aqui, mais ou menos, então ela colidiu aqui. O que vai acontecer? Ela não vai tanto para a direita, ela vai um pouco menos, ela vai mais devagar para a direita. Ela tem que ir mais ou menos aqui assim. Certo? Vamos fazer uma outra cor aqui. Deixa essa vermelha por enquanto. Vamos fazer uma outra cor aqui. Se ela veio mais ou menos aqui, ó, nesse lugar aqui, bateu nessa posição no jogador, ela vai menos para a direita ainda. Ela vai fazer um percurso mais fechado. Então, olha só. Tá vendo? Quanto mais para a direita ela colidir, vamos fazer um azul aqui agora. Se ela colidir aqui, mais ou menos, ela vai não para essa direção, nem para essa direção. Ela vai um pouco menos. Tá vendo? Intermediário ali, mais ou menos, entre as duas opções. Certo? Esse aqui, verdinho aqui, poderia até descer um pouco menos, né? Um pouco mais, na verdade. Certo? Mas é mais ou menos isso. Essa é a ideia que eu quero dizer. Vamos colocar um outro vermelhinho aqui, um preto. Então a bolinha veio aqui, tá vindo, bateu aqui, ela vem para cá. Se ela bateu do lado de cá, um pouco mais para dentro, ela vai menos para a direita. Ela veio pro lado de cá, olha só, foi menos ainda para a direita. Se ela bateu do lado de cá, foi menos ainda para a direita. Se ela bateu no centro, aí ela volta para cima, tá? No x0. Então, e a mesma coisa aqui para esquerda, tá? Então é por isso que nós colocamos, quando nós criamos o jogador, nós definimos o registro do jogador aqui no centro dele.
Porque fica fácil, qualquer valor que for à esquerda do centro é negativo. Qualquer valor que for à direita do centro é positivo. Então vamos fazer esse controle aqui da bolinha, dessa colisão. Vamos fechar o Paint aqui e vamos lá. Olha só, não é muito complicado não. Eu simplesmente tenho que pegar, eu vou falar que a velocidade x do jogador, ela vai receber a posição x da bolinha menos a posição x do jogador. Vamos abrir o Paint aqui de novo para auxiliar. Não precisava nem ter fechado, né? Então deixa eu fazer um retângulo aqui de novo. Preenchimento sólido aqui, ó. Tá aqui. Só que branco não, né? Deixa preto. Joia. Vamos fazer a bolinha aqui vermelhinha. Joia. Tá aqui a bolinha. Ok. Posição X da bolinha. Suponhamos que a posição X da bolinha seja 10. Então, X da bola igual a 10. Escrever aqui no Paint é legal demais, né? Então, um pouquinho mais para direita aqui. Posição X da bola. Opa! Coloquei vermelho aqui, a cor do segundo plano, né? Então, posição X da bolinha é 10. Um pouco mais para a direita. A posição X do jogador. Então, X jogador seja 5. Certo? Então, a bolinha, vamos marcar aqui que ela colidiu com o jogador nesse ponto. A bolinha estando x10 e o jogador estando em x5. Certo? Eu vou pegar o x da bola, 10, menos o x do jogador, 5, e vou atribuir esse valor à bolinha. No caso aqui vai dar 5, ou seja, eu vou estar indicando que a velocidade x da bolinha vai ser 5. Se a posição x do jogador for 20, quanto que dá? 20, deixa eu apagar aqui, ó. Vamos colocar aqui 20, posição x da bola é 20. 20 menos 5, que é a posição do jogador, 15. Então, a velocidade de deslocamento x da bolinha vai ser 15 ao invés de 5, ou seja, ela vai deslocar mais rapidamente para a direita. Certo? É essa a ideia. Ok? Então, vamos fazer isso daqui. Então, obj.target.velx da bolinha, ok? Recebe a posição x da bolinha menos a posição x do jogador, ok? Só que aqui eu ainda posso melhorar esse cálculo. Voltando aqui para o Paint, posso melhorar esse cálculo. Eu posso dividir o meu jogador em áreas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 áreas. Por exemplo, a bolinha colidiu com essa parte aqui, ó. Opa! Selecionar. A bolinha colidiu com essa parte. Qualquer lugar dessa área, ele vai receber um x determinado. Qualquer lugar dessa área, ele vai receber outro x. Dessa área, o x0. Dessa área, um x para a esquerda. E dessa área, um x mais ainda para a esquerda. Para isso, é muito simples. Basta eu multiplicar isso aqui pelo número de áreas que eu quero dividir o meu jogador. Eu quero que o meu jogador tenha mais áreas. Ele tenha 10 áreas de toque. Então, divide aqui por 10, certo? Eu vou estar pegando o jogador e dividindo ele em 10 áreas
de toque. Só que para mim aqui 5 já bastam, ok? Vamos ver isso que nós fizemos, essa colisão com o jogador. Olha aqui, ó, Ctrl Enter. Então a bolinha sobe. Vamos colidir mais ou menos na metade, ó. Olha lá, metade com x0, certo? Agora nós vamos fazer ele colidir aqui um pouco mais para a direita, ó. Olha lá, foi para a direita. E aqui a gente já verifica também o controle das paredes, ok? Olha só, colidiu mais com o centro, né? Então foi quase um valor 0. Colidiu aqui com a esquerda, ela foi para a esquerda. Colidiu com a esquerda bem aqui na pontinha, tá vendo? Ela foi mais rápido ainda para a esquerda, certo? Opa, colidiu com a direita mais no meio, tá vendo? Ela não foi tanto para a direita. Colidir muito para a direita, ela vai mais rapidinho. Então, fizemos aí o controle de colisão do jogador, da bolinha, com o jogador. Para ficar uma movimentação mais fluida, gente, eu cliquei aqui numa área sem nada, eu vou alterar aqui a propriedade FPS, frame per second, né, os quadros por segundo, para 30, certo? Aí a velocidade da animação fica melhor, fica uma animação mais fluida, ok? Então tá aí, nessa aula nós fizemos esse controle de movimentação da bolinha, ok? Vamos ficando por aqui. Já excedemos o nosso tempo aí da aula de hoje, né? Já tem bastante conteúdo aí, bastante tempo para a aula de hoje, certo? Então nessa aula nós continuamos aí o jogo dos blocos. Deixa eu salvar, jogo dos blocos. Quem gostou, clica lá no joinha. Quem não gostou, clica lá no joinha também. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários. Toda aula, né? Quem pode também entrar em contato pelo e-mail, né? Eu vou postar o e-mail também lá nos comentários, ok? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.